Andresa entrou. Nós aqui, eu e Giovana, não estamos vendo todo mundo. Então, nós damos as boas noites a vocês que estão aí. Já estamos muito felizes pela participação, né? Pela oportunidade dessa noite. E porque nós temos uma pessoa muito querida aqui conosco, que é o Diácono Ivo. O Diácono, eu quero dizer para o senhor, assim, de coração, que eu admiro muito. Primeiro, obrigado, o amor que o senhor tem com a igreja, né, com as coisas de Deus, a disponibilidade que o senhor tem de servi-lo, né, isso me encanta realmente no senhor, e o senhor por ser uma pessoa muito alegre e uma pessoa que nos transmite esperança. Então, eu quero muito agradecer ao senhor por estar aqui conosco nessa noite. E também agradecer a presença de cada um de vocês que já estão aqui e dos que, com a graça de Deus, vão chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para os nossos amigos, para o Edson e para a Roserli, para que eles conduzam para nós agora uma oração, né, para a gente começar. Com vocês, amigos. Diácono Ivo, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Meus irmãos do Renascer, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão. Vou pedir agora a todos que fechem os olhos. Vamos acalmando os nossos corações, pedindo ao Espírito Santo que esteja nos lábios e no coração do Diácono Ivo, esteja também nos nossos corações, acendendo a chama da esperança, no momento de tantas incertezas pelos quais nós estamos passando. Peço que todos rezem comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos rezar também um Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou ao nosso Pai Criador. E também uma Ave Maria, a nossa Mãe Santíssima. Frutos de muitas bênçãos em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diácono Ivo, fica à vontade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós temos, então, até às 9h30, né? Isso, Diácono. É isso mesmo, né? 21h30, né? Isso. Até, então, tá Diácono, bom. Eu te peço licença, só para a gente... Pois não, fique à vontade. Fique à vontade. Nós,
Para a gente ter uma qualidade melhor de som, nós vamos manter nossos microfones desligados e apenas o do senhor que ficará ligado. Ok. Aí, a partir das 9h30, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma partilha ou fazer alguma pergunta, a gente abre os microfones para que a pessoa possa se manifestar. Ok? É com o senhor. Beleza, tudo certo. Então, vamos lá. Para aqueles que não ouviram, quando a gente estava conversando aí no início, o meu nome é Ivo, eu sou diácono Ivo Costa, né? Tenho 6 anos de ordenação e exerço o meu diaconado lá na paróquia São Mateus, ali no Finote, né? Fica atrás da engenharia ali. A nossa paróquia são 3 igrejas, né? A matriz, depois tem a comunidade de Santo Antônio, que fica ali perto do Bretas, e atrás da delegacia da Polícia Federal tem a igreja Nossa Senhora Aparecida em São Geraldo. Né? No dia que vocês tiverem oportunidade de nos visitar lá, vai ser uma alegria receber todos vocês lá, tá bom? Aí, a Ana Paula me pediu para que a gente falasse um pouco sobre esperança. É um tema vastíssimo, né? E naturalmente que a gente não tem essa capacidade de, numa hora, a gente falar tudo aquilo que abrange a questão da esperança. Mas eu acho e acredito assim, é porque eu acredito e penso assim, sabe? Que a esperança, ela é consequência de alguma coisa que vem antes dela. Então, é impossível se falar de esperança sem falar das outras parceiras da esperança. Porque tem uma outra virtude, porque esperança é uma virtude, tem uma outra virtude que vem antes da esperança. Então, a esperança já é consequência de uma outra virtude. Mas a esperança gera uma outra virtude. Então, vejam, nós temos 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, que eu prefiro traduzir como amor, né? Porque caridade, para nós, na nossa língua portuguesa, parece muito assim, levar uma cesta básica para uma família pobre. E aqui a caridade, o termo caridade aqui, significa amor, amor incondicional, que a gente deve ter pelos nossos irmãos e irmãs. Ou seja, até mesmo quando eu disse de levar a cesta para uma família pobre, a gente deve fazer isso por caridade, por amor àquelas pessoas que sofrem. Ou seja, o sentimento de Jesus é compaixão, né? A gente se compadece de quem está sofrendo e a gente se coloca no lugar daquela pessoa, ou seja, é a empatia, né? A gente se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo, que está faminta, e a gente leva uma cesta básica por amor. Não é esperando algo em troca de Deus, alguma benesse de Deus, para que Deus nos cumule de bens terrenos, etc. Não, isso aí não é uma coisa legal, né? Porque a gente estaria barganhando com Deus. Mas então, a caridade, ela deve ser feita a partir da nossa comum unidade, ou seja, nós temos em comum, nós temos muitas coisas em comum, né? Por exemplo, a comunidade de fé, da qual vocês participam aí do encontro de vocês, o Renascer Conjugal, que vocês participam todos aí no santuário, né? Eu moro aqui no Roosevelt, muito próximo da igreja São Judas Tadeu. No entanto, a minha comunidade de fé é a São Mateus, porque eu fui designado para lá pelo senhor bispo, e eu estou lá, então a minha comunidade de fé é lá. Se eu morrer nesse período em que eu estiver lá, eu serei salvo pela minha comunidade de fé São Mateus, não mais a São Judas, que é a minha paróquia de origem. Bom, mas então, a primeira virtude é a fé. E é São Paulo quem faz essa catequese magnífica, maravilhosa. Ele vai dizer que, por causa da fé, e aí uma pessoa sem fé, coitada dessa pessoa, é digna de pena, é digna de dó.
porque é semelhante a um animal irracional. E em muitas situações se torna pior do que um animal irracional. Porque uma pessoa que não tem fé, ela não tem balizas, né? Ela não tem um balizamento ético, moral, e muito menos religioso, porque não acredita no sobrenatural. Então, fé, basicamente, é o quê? Assim, muito a grosso modo, né? Para que a gente entenda bem, de uma forma muito simples e objetiva. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos. E o que nós não vemos? Né? Nós não vemos muita coisa. Eu quero acreditar que os nossos olhos aqui, por mais belos que sejam, não conseguem ver muitas coisas. Eu acredito que existem muitas outras coisas que são mistérios aos nossos olhos, então nós vemos muito pouco daquilo tudo que foi criado. Né? Então, existem outras coisas que nós não vemos que Deus criou. Por isso a gente diz que nós acreditamos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Invisíveis. E aí, para que a gente entenda desse outro mundo sobrenatural que nós chamamos, né? Ou a eternidade, ou o céu, como a gente queira chamar. Quero trazer aquela imagem de quando Jesus foi colocado na frente de Pôncio Pilatos para o julgamento. Pôncio Pilatos foi julgar Jesus, então ele começou a fazer um interrogatório. E ele pergunta para Jesus assim, olha, ele vai dizer assim, os judeus, o Sinédrio, aqui as autoridades judaicas, estão acusando você de que você é rei. E o único rei que nós conhecemos aqui é César. Você é rei mesmo? Pilatos pergunta para Jesus. E olha a resposta de Jesus. Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E ele continua falando. Mas isso aqui é o que importa para nós. Então, Jesus diz, sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ora, se existe um outro mundo no qual Jesus é rei, esse mundo é o céu, é a eternidade, onde Jesus reina. Jesus reina. E aí a gente precisa trazer a reflexão de Paulo, que vai dizer assim, vai colocar na boca de Jesus, todo o poder me foi dado no céu, na terra e abaixo da terra. E porque todo esse poder foi dado a Jesus, diante de Jesus, todo joelho se dobre, reconhecendo que ele é o Todo-Poderoso. E aqui eu quero fazer uma distinção. Quando a gente fala de Todo-Poderoso, a gente sempre fica imaginando que é só o Pai que é Todo-Poderoso. Porque a gente, no credo, a gente diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos queridos, tudo o que nós dissermos de uma das três divinas pessoas, nós necessariamente temos que dizer das outras. Porque as três divinas pessoas estão em pé de igualdade. Deus, o Todo-Poderoso, como nós chamamos, o Deus Pai, ele não é maior do que o Filho, e o Filho não é maior do que o Espírito Santo. Eles estão em pé de igualdade. Porque se um fosse maior do que o outro, então seria um superdeus, um Deus e um semideus. E na verdade não é assim. Nós rezamos sempre que nós cremos que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então, quando eu digo que Deus é todo-poderoso, eu digo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é todo-poderoso. Quando eu digo que é onisciente, também essas características se aplicam às três divinas pessoas da Santíssima Trindade, né? Por isso que Deus é uno e trino. E tem mais. As três divinas pessoas, elas têm uma relação, a relação intratrinitária, ou a relação entre as três pessoas, as três divinas pessoas, é tão perfeita, é uma sincronia tão grande, que não existe divergência nenhuma. Assim, quando o Pai pensa uma coisa, o Filho e o Espírito Santo, no mesmo instante, pensam a mesma coisa. E sempre existe concordância, nunca existe divergência. Se existisse divergência, não seria Deus, né? Então, o amor do Pai e do Filho é que
gera a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então, é por se amarem tanto o Pai e o Filho e o Pai, que aí procedeu eternamente do amor do Pai, do Filho e o Espírito Santo. Por isso, o Espírito é tido com a cor vermelha. No dia de Pentecostes, por exemplo, a gente se paramenta com a veste vermelha, porque é a cor do amor, né? A cor do amor. Então, em teologia, a gente estuda assim, que o Pai é o amante, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Olha, o vínculo que existe, amoroso, que existe entre as três divinas pessoas da Santíssima Trindade. Por isso, a Santíssima Trindade é modelo para todas as comunidades cristãs católicas, né? Mas então, a fé vem em primeiro lugar, porque sem a fé o homem não existe perante Deus, né? Deus até pode considerá-lo, mas ele não considera Deus. Então, a partir da nossa fé, é que se desenvolve dentro de nós a esperança, né? A esperança, ela brota no nosso coração a partir da fé. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. E não fiquem vocês tristes pensando que isso me machuca, porque não me machuca, né? Não me machuca. Eu dou o exemplo do meu filho, que há 6 anos, ele tinha 31 anos só, quando se acidentou e morreu, no dia 25 de novembro de 2014. Então, naquele dia, eu fiz esse exercício de fé. Eu disse, e agora? O que vai ser? Eu vou brigar com Deus? O que eu faço? E aí, muito refletindo, eu tinha acabado de fazer o meu curso de teologia lá na Faculdade Católica. Estudei durante 4 anos. E olha como Deus nos surpreende. Aliás, o Papa Francisco é que disse essa frase. O Papa Francisco disse assim: deixe Deus te surpreender. Deixe Deus te surpreender. E Deus me surpreendeu. Porque, olha, veja bem, no dia 8 de agosto de 2014, tudo aconteceu no ano de 2014. 8 de agosto de 2014, eu estava lá na Faculdade Católica, numa banca, com 3 professores de teologia, apresentando o meu TCC, o meu trabalho de conclusão do curso, né? E o Renato, esse meu filho, me ajudava a passar os slides do resumo do trabalho que eu fiz, porque o trabalho ficou grande, tem 55 páginas, o trabalho está feito, realizado. Tem 55 páginas. Aí, eu fiz um resumo das principais partes do meu estudo, e o Renato, esse meu menino que faleceu, me ajudava a apresentar os slides. Muito bem, isso no dia 8 de agosto. Dia 4 de outubro do mesmo ano, então uns 2 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para frente, o Renato levou numa bandeja a minha estola, para me vestir diante do altar, aqui da igreja São Judas, a minha igreja de origem, porque eu fui ordenado aqui, na São Judas Tadeu, no Roosevelt. Então o Renato, meu filho, levou numa bandeja a minha estola. A bandeja é aquela tira de pano, né, um símbolo do poder sacerdotal, né? Então, isso no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. No dia 25 de novembro, o meu filho Renato faleceu. Agora, pasmem vocês. Sabe qual foi o título do texto, do trabalho que o Renato me ajudou a apresentar? Um olhar positivo sobre a morte. Então, é um trabalho de escatologia. Escatologia é esse estudo que a teologia faz do fim último do ser humano. E aí, vejam como Deus me preparou tão bem para eu assimilar esse momento tão difícil da minha vida. Com certeza, o mais difícil de todos os momentos que eu já tive na minha vida, o mais difícil, né? Onde eu tive que sepultar um filho de 31 anos de idade. Mas então, o que me manteve em pé? A minha pequenina fé. Porque se eu tivesse uma montanha de dinheiro, não ia me ajudar em nada, né? Mas a fé do tamanhozinho, como Jesus fala, do tamanho de um grão de mostarda, foi o que me manteve em pé. E eu consegui sobreviver. E aí eu lembro daquilo que a Ana Paula falou no começo, não sei se todo mundo estava aí, mas ela disse que eu sou um homem feliz, eu sou um homem alegre, e um homem cheio de esperança. E é claro, é isso que eu vivo. Se eu não fosse um homem cheio de esperança, e qual é a esperança? A nossa esperança cristã, ela tem que ter 2 aspectos.
O primeiro é de dias melhores aqui nesse mundo que nós vivemos. Porque todos nós viemos aqui para sermos felizes, buscar a felicidade, né? Nós somos filhos de Deus. Então, esperança de dias melhores aqui e agora. Mas uma esperança gigante, uma esperança enorme de ressurreição e de vida eterna. Então, qual que é a esperança que eu tenho? Eu não sei se quando eu vou chegar lá no céu, vai estar lá na recepção, lá na entrada do céu, se está São Pedro, se está Jesus, se está Nossa Senhora, ou quem sabe está o trio ali, né? Na porta ali, acolhendo os que vão chegando, né? Mas eu tenho certeza que, vamos imaginar que estejam os três ali, São Pedro, Jesus e Nossa Senhora. E aí, logo depois, vai vir o meu filho. E o meu filho certamente vai sorrir para mim e vai dizer: pai, mas você demorou, hein? Podia ter vindo antes, né? Podia ter vindo antes. Me deixou aqui sozinho, né? Claro que eu estou brincando. Mas então é essa esperança que a gente deve alimentar. Quando a gente tem essa esperança no coração, a gente não se deixa abater. E aí eu lembro da frase de São Paulo: quando sou fraco, porque numa hora dessas você fica aniquilado, então é que eu me transformo numa pessoa forte, porque daí é a força de Deus que habita em mim, que me impulsiona para frente e que me faz continuar, né? Então, esperança é isso. Eu me recordo que eu tinha começado o curso de teologia, curso para os ministros extraordinários, lá na São Mateus. Foi uma das primeiras tarefas que o padre João Carlos, que foi o meu primeiro pároco lá, me deu, né? Quando eu cheguei lá, ele sabia que eu tinha feito teologia, ele me chamou e disse assim: olha, diácono, aqui está a relação dos candidatos, eram 25 pessoas, e eu quero que o senhor prepare, faça do seu jeito, pode fazer do seu jeito, prepare esses candidatos aqui para o Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística. E eu já tinha começado o curso, com eles. E aí, quando aconteceu o acidente, o padre João me chamou. O acidente aconteceu na segunda, na terça-feira ele foi sepultado. Ele me chamou e disse assim: ó, diácono, o senhor suspende o curso o tempo que o senhor precisar. Deixa a poeira baixar, fica com a sua família, volta para a sua casa, esquece isso aqui, e quando o senhor tiver passado a sua tristeza, o senhor volta para continuar o curso. Falei: não, senhor, padre, o senhor está enganado comigo. O senhor está enganado. Falei assim: Deus me chamou para o ministério diaconal. Então eu preciso confirmar os meus irmãos na fé. Porque se eu não testemunhar a minha fé nesse momento de dor, tá certo que é o momento mais extremo da minha vida. Mas se eu não tiver as condições de confirmar os meus irmãos na fé, de provação, quando está tudo bem, não precisa. Né? Então, o nosso testemunho verdadeiro, legítimo, é na dor, é no sofrimento. E aí eu fui lá no sábado, não desmarquei, eu fui no sábado. E aí, o que aconteceu naquele sábado? Eu fiz o povo, todos os 25 choraram, eu chorei o tempo inteiro, mas lavei minha alma. Eu lavei a minha alma, sabe? Eu me senti carregado nos braços pela minha Santa Igreja e pelo próprio Cristo Jesus, né? Então, é essas coisas que devem nos mover, né? Nós temos que ter essa consciência de que existe um mundo no qual nós ainda não temos acesso, mas que não está distante de nós. E esse mundo é o nosso destino, é a nossa pátria definitiva, é a nossa casa, onde nós vamos morar eternamente, junto de Deus, né? Então, por causa da fé, eu tenho esperança no coração. E porque eu tenho esperança no coração, eu amo todos os meus irmãos e irmãs. Até aqueles que eu não conheço, como vocês que estão aí. Até vocês que eu não conheço. Vocês são membros do corpo de Cristo, assim como eu também sou. Mesmo a gente não se conhecendo, não tendo um conhecimento pessoal, né? Nunca tivemos um contato assim mais pessoal, mais próximo, nunca conversamos de igual para igual, mas nós somos membros do mesmo corpo de Cristo. E aí nós temos que nos amar, né? Então o amor passa por isso aí. Aí agora eu quero alargar isso.
porque os nossos irmãos não são apenas aqueles da Igreja Católica Apostólica Romana, né? São todos os filhos e filhas de Deus, e nós devemos amá-los, né? Independente de qualquer situação que a pessoa se encontra. Por isso, nós jamais poderemos rotular uma pessoa, né? Não podemos ter preconceito com quem quer que seja. O preconceito é uma coisa maligna, vem do maligno. Então, nós temos que olhar para uma pessoa e perceber nela uma pessoa, não aquilo que ela vive naquele momento. E aqui, como a Ana Paula falou, tem casais de segunda união. Hoje em dia já está muito mais suave isso. Mas eu me recordo que aqui na Igreja São Judas Tadeu que começou esse movimento dos casais de segunda união, quando estava o padre Anchieta aqui ainda. Isso já tem uns 25 anos ou mais, que começou aqui na São Judas Tadeu. Então, os casais de segunda união, eles eram olhados na igreja como pessoas de segunda categoria. Hoje em dia, graças a Deus, já não é mais assim. Já não é mais assim, né? Aliás, a gente já nem mais sabe quem é de primeira e quem é de segunda união. Porque os casais de segunda união podem viver tão bem, né, se relacionar tão bem, assim como os casais de primeira união podem se relacionar tão mal, né? Então, isso não é parâmetro, né? Então, nós temos que olhar para as pessoas, assim como olhar para os negros, para os homossexuais, para qualquer classe de gente, e não colocar o rótulo na pessoa e começar a olhar para aquela pessoa e fazer um julgamento prévio e, às vezes, até condenar a pessoa, né? Então, isso não nos cabe. Nós devemos fazer o quê? Amar essas pessoas. Amar as pessoas, né? Amar, sem distinção. Bom, depois eu quero falar de uma coisa que também é em decorrência da nossa fé. E aqui, nós não podemos jamais falar de uma das virtudes sem falar das outras demais, né? Isso é ponto pacífico. Quando nós falamos de esperança, por que nós temos esperança? Temos esperança porque temos fé, né? E aí, vejam como isso é importantíssimo. A gente falar de fé, esperança e de caridade, ou de amor. Na carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, lá no finalzinho dela, no capítulo 13, Paulo faz aquele hino belíssimo sobre o amor. Talvez a página mais bela da Sagrada Escritura que fala do amor. E ele vai dizer, é lá onde ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, etc, etc. E no finalzinho desse texto, ele vai dizer o seguinte, que, por enquanto, essas três virtudes subsistem, a fé, a esperança e a caridade. Lá na Bíblia está a caridade, né? Mas eu gostaria de dizer a fé, a esperança e o amor. Então, por enquanto, nós precisamos dessas três virtudes para nossa santificação. Nossa santificação. Mas quando nós estivermos na presença de Deus, e lá, é de lá que eu bebo nessa fonte, de que eu vou reconhecer o Renato lá no céu, e ele vai também me reconhecer, porque São Paulo fala disso. Nessa mesma carta, ele vai dizer assim, agora a gente vê as coisas confusamente, como se fosse uma imagem distorcida que a gente vê através de um espelho. Sabe aquele espelho côncavo ou convexo? Distorce a nossa imagem, né? Então, a gente vê as imagens distorcidas, para dizer que nós somos míopes, nós só vemos aquilo que os nossos olhos podem ver, né? Mas quando nós estivermos lá na presença de Deus, nós vamos conhecer como somos conhecidos. Ou seja, a nossa mente vai ser ampliada. Nós vamos ter diante de nós um horizonte novo, completamente novo. Nós vamos conhecer coisas que nós jamais imaginamos. Porque o céu ninguém consegue descrever aqui na terra. Porque ninguém voltou de lá para nos dizer como é o céu, né? Só Jesus que veio de lá e ele preferiu guardar isso como um mistério, para que a gente só descubra isso o dia que a gente chegar lá, né? A alegria, a maravilha que é estar eternamente junto de Deus, né? É essa a nossa esperança maior. E aí, só para completar esse raciocínio, João, no livro do Apocalipse, ele vai dizer assim que ele teve uma visão, né? Que ele estava no céu e diante do trono, né? Diante do ancião, diante do cordeiro,
E aí, aquele que estava sentado no trono vai dizer assim: eis que faço novas todas as coisas, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, porque nós estaremos convivendo com o próprio Deus. E aí, para a gente entender esse desejo interior que nós temos de voltar para casa, porque isso é inconsciente em nós, Santo Agostinho vai nos ensinar. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, fomos criados por ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Né? Para dizer que nós temos uma sede que só será saciada quando nós estivermos na presença do nosso Deus uno. Né? É essa sede que o coração humano tem, que nenhum bem terreno, nenhum bem material pode saciar. Por isso você vê que existem pessoas multimilionárias. E qual que é o objetivo delas nesse mundo? Cada vez ganhar mais dinheiro. Cada vez ganhar mais dinheiro. Agora eu pergunto, são pessoas felizes? Absolutamente não são. Absolutamente não são. Então, a gente que tem muito menos bens, eu, por exemplo, não tenho praticamente nada. E também não fico preocupado com isso, porque, como eu já disse, já está na hora de ir embora para a casa do pai, então eu preciso muito pouquinho para viver, muito pouco, eu não preciso ganhar muito dinheiro, não. Né? E também o meu objetivo não é esse. Só para vocês entenderem, essa participação minha aqui com vocês nesse encontro que nós estamos tendo aqui, encontro fraterno, encontro de irmãos, não tem preço que pague, não tem preço que pague. Eu sou o maior beneficiado disso. Vocês podem ter certeza disso. Sou o maior beneficiado. Porque estou cumprindo aquilo que Jesus me determinou, que me mandou fazer. Né? Jesus não pediu. Ele pediu se eu queria ser diácono. E eu disse que queria. Aí, então, agora ele me manda. Eu faço parte do ministério diaconal vinculado a Cristo servo. Então, eu tenho que ser o servo de Jesus. Por isso que eu estou aqui. Mas, então, essa questão dessa visão nova que nós vamos ter quando a gente chegar no céu, vai fazer com que a gente viva a nossa vida plena, felicidade plena, eternamente. Porque quem já morreu e ressuscitou, vai estar junto de Deus até eternamente. Nós não temos palavra para definir isso, né? É para sempre, sim, simples assim. Então, aí a gente precisa, enquanto nós estamos nesse mundo, definir qual que é o nosso objetivo. O que nós queremos? Ganhar muito dinheiro? Quer ganhar muito dinheiro? Então tá, abandona Jesus, abandona a igreja e vai ganhar dinheiro. Faça como os políticos de Brasília, esses infelizes, que são infelizes mesmo, que encheram os bolsos de dinheiro, não cabia mais nos bolsos, começaram a pôr nas cuecas, nas meias e etc. Né? O dinheiro nosso. Né? E aí essas pessoas venderam a alma. E nós, o que nós temos que fazer? Além de criticá-los, devemos rezar por eles, porque nós, querendo ou não, são nossos irmãos, né? Então, nós temos que ter a caridade. A caridade sugere isso, né? Sugere isso. A caridade, o que Jesus falou? Amar até os inimigos, né? Amar até os inimigos. Então, nós somos justificados pela nossa fé. Olha o que São Paulo fala, eu vou ler um trecho bem pequenininho aqui, não vou tomar muito tempo de vocês, não. Sobre a justificação. Está lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 1 a 5, mais ou menos, por aí. Justificado, pois, pela fé, olha, para a gente ser justificado diante de Deus, nós temos que ter fé. Justificados pela fé, temos a paz com Deus. Temos a paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho unigênito do Pai. E nós nos tornamos co-herdeiro do reino, porque Jesus, mais do que nos salvar, ele nos elevou à dignidade de filhos. Ele é o Filho unigênito do Pai. Mas ele não é egoísta, e ele gostou tanto de ser um homem,
viver dentro de um corpo humano durante 33 anos, que ele se apaixonou pela humanidade. Então ele nos justifica. Enquanto Satanás nos acusa de um lado, por causa do pecado, Jesus nos defende do outro, né? Então nós somos justificados. O que é ser justificado? Não é que Deus vai passar a mão na nossa cabeça e vai fechar os olhos para os pecados que nós cometemos. Não. Deus não vai fazer isso. E eu quero trazer aqui um exemplo para que vocês me entendam bem. Num tribunal humano aqui, vamos imaginar o fórum aqui, o Fórum Abelardo Pena aqui de Uberlândia. Uma pessoa cometeu um delito. Não importa o delito, né? Cometeu, vamos dizer, um roubo, um furto, alguma coisa assim. Cometeu um delito. Aí, as provas apresentadas para o juiz são insuficientes. Ninguém conseguiu provar que aquele delito de fato aconteceu. Porque a justiça humana é falha mesmo, né? É falha mesmo. Aí, o que o juiz vai dizer? Bom, eu te declaro inocente. Mesmo o juiz, às vezes, tendo certeza absoluta que aquela pessoa é culpada. Então, o juiz vai dizer assim, eu te declaro inocente. A partir daquele momento, o que acontece com essa pessoa? Ele está livre, porque se fosse condenado, ia para a cadeia. Então, a misericórdia de Deus é tão grande em relação a nós, que Deus diz assim, meu filho, minha filha, eu sei que vocês pecaram. Eu sei que vocês pecaram, mas eu, pelo amor do meu Filho unigênito, pelo precioso sangue dele derramado na cruz, eu considero você agora livre. Por mais que você tenha pecado, você está livre. Isso aqui não significa, meus irmãos e irmãs, dizer que os pecados que nós vamos cometendo no dia a dia, nós precisamos confessar, sim. A confissão é o meio adequado para a gente receber a remissão dos pecados. É o sacramento da penitência, né? Mas o pecado da origem é que foi eliminado. Por isso, quando João Batista, vê Jesus passando ao longe, ele vai dizer para os seus discípulos, os discípulos dele, do João, ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós repetimos isso todas as missas que nós participamos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Então, Jesus veio matar o pecado na origem. Ele veio exterminar o pecado. É uma pena que nós continuamos pecando, porque no nosso batismo nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Mas como Jesus viveu durante 33 anos dentro de um corpo humano, então, o que aconteceu com Jesus? Depois que ele viveu como um homem nesse mundo e conheceu a fraqueza da humanidade, e ele ganhou um coração humano, né? O nosso Deus tem um coração de homem, conhece todas as nossas fraquezas. Por isso, nós somos justificados. É por isso que nós somos justificados. Jesus teve o coração partido, aberto por uma lança de amor por cada um de vocês e também por mim, né? Então, é por isso que nós somos justificados. Aí, olha, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça. Que graça é essa? A graça da justificação. Né? Então, nós obtivemos a justificação por meio de Jesus Cristo. Foi por ele, né, que nós temos essa graça da justificação. E nos gloriamos na esperança de possuir a glória de Deus. Né? Nós nos gloriamos dessa esperança de sermos um dia acolhidos na eternidade junto de Deus. E aí eu lembro daquilo que o Papa Francisco também falou no seu depois da eleição como Papa da nossa igreja. Na Evangelii Gaudium, o Evangelho da Alegria, o Papa Francisco vai dizer assim, o católico
só pelo fato de ter esperança de vida eterna, deve ser uma pessoa feliz. Então, não obstante as tristezas do percurso da nossa caminhada, não obstante os problemas que a gente tem todos os dias, nós devemos ser pessoas alegres, né? Devemos levar alegria, porque quem tem esperança, quem tem fé, tem alegria, tem amor no coração, e não se deixa abater, né? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, isso é muito simbólico, né? Bom, depois ele vai dizer assim, de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nós nos gloriamos das tribulações, tá vendo? Então, até da tribulação eu devo dar graças a Deus, porque tudo serve para a minha santificação, né? Aquilo que... Tudo é graça, tudo é dom na nossa vida. Quando eu reflito sobre isso, e a gente dizer que tudo é graça, vocês poderiam dizer assim, o diácono é doido de falar que até a morte do filho dele é uma graça. E é uma graça. É uma graça. Por quê? No dia em que ele se acidentou e morreu lá na rodovia, Deus foi lá e recolheu os caquinhos do Renato e levou ele para morar no céu. Então isso é graça. Eu não sei o dia de amanhã das pessoas, mas Deus sabe. Por que o Renato faleceu daquele jeito, naquele dia, daquele acidente tão terrível? Isso eu não sei, isso é um mistério que eu não conheço. Isso compete a Deus. O que eu sei é que ele foi na hora certa de ir para o céu. A hora certa, foi na hora de Deus, né? Então, nós temos que nos gloriar até das tribulações, porque são para o nosso bem. Pois sabemos que a tribulação produz paciência. Essa palavra paciência é chave na nossa caminhada cristã. Todas as tribulações que nós temos, as dificuldades que nós temos nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós não podemos perder a paz de espírito. A palavra paciência, se a gente inverter ela um pouco, vai ser a ciência da paz. Quando nós exercitamos a paciência, nós permanecemos em paz, né? Nós permanecemos em paz. Então, nós precisamos exercitar a paciência. Nós temos que ser pacientes. O que é um paciente? Especialmente a classe médica, os enfermeiros aí, é uma linguagem técnica. Quando os médicos dizem assim, não, o meu paciente fulano de tal, pessoa que tem que ter paciência para recuperar a saúde. Se ela não tem paciência, ela vai ficar cada vez mais doente e vai acabar morrendo. A gente sabe que é assim, né? Vai se estressar e vai entrar em pânico e vai morrer. Vai morrer. O nosso fim último é a morte mesmo, né? A morte para esse mundo aqui. Graças a Deus que Deus reservou o céu para nós. Então, a paciência prova, olha aqui, a paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança. Olha só, eu vou ler de novo, para vocês entenderem bem isso. Olha só. Por ele, por Jesus Cristo, é por ele que tivemos o acesso à graça da justificação, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Então, isso é de suma importância para nós, né? Essa esperança, que é o desejo do nosso Deus, é a vontade divina, que nós tenhamos essa esperança, né? Então, nós precisamos esse exercício. E aí, como é que a gente alimenta a nossa fé? Como que a gente produz mais esperança no nosso coração? Como que a gente consegue amar mais os nossos irmãos e irmãs? E aqui eu quero fazer um parentezinho, nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos muito estranhos para mim. Não sei se é porque eu já estou do meio-dia para a tarde, que já vivi muito, né? Já sou sexagenário, já completei 62 anos, mas na minha época mais remota,
não era assim. A gente tratava os animais como animais. Hoje em dia, nós estamos tratando os animais como pessoas, pondo os cachorro e gato para dormir na cama, e estamos tratando os humanos como animais. Às vezes, a gente ama mais um animal do que um ser humano. E isso é um valor invertido, pelo amor de Deus. Jesus não mandou amar os animais. Os animais nós devemos cuidar, zelar deles, etc, etc. Aliás, nós comemos carne todos os dias, a menos que a gente seja vegetariano, né? Então, os animais, eles foram criados para sustentar o ser humano. Sustentar, né? O ser humano come carne, a vida inteira comeu carne, né? Nós comemos carne. E tudo aquilo que o animal produz, né? Mas nós não podemos tratar Aliás, o Papa Francisco fala sobre isso, numa exortação que ele fez. Ele diz assim, olha, nós devemos tratar os animais com todo cuidado, com todo carinho, porque é a obra da criação, mas nós não podemos substituir uma pessoa por um animal. E aí, só para clarear isso, eu conheço muitas pessoas de bem, pessoas de dentro da igreja, que já me falaram. Nunca imaginaram que eu ia fazer essa reflexão, mas já me falaram que não tem dó de gastar 200, 300, 500, R$1.000 com o veterinário para salvar o seu animalzinho de estimação. E aí eu pergunto, quantas crianças que morrem por falta de um remédio? Quantas crianças não têm um atendimento médico? Então, nós estamos cuidando mais dos animais do que dos seres humanos, né? E aí a gente reclama quando tem que levar uma cesta para uma família pobre, né? E não tem dó de gastar o dinheiro com os animais. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Eu não estou dizendo que não devemos cuidar dos animais. Mas, em primeiro lugar, vem a pessoa, né? No domingo passado era isso. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos nos amamos, né? Não amar os animais como nós nos amamos. Aí nós estamos invertendo os valores. Bom, eu quero também lembrar que nós temos um compromisso com nossos irmãos e irmãs. Nesse tempo de pandemia, que grande parte da humanidade entrou em pânico. Aliás, eu rezei essa semana passada, eu acho que foi na quinta-feira, tem um grupo do diálogo conjugal aí do santuário, que me chama, a Celinha, talvez vocês conheçam, não sei se vocês conhecem, a Celinha daquele grupo de oração do diálogo conjugal, eles são do diálogo, eu tenho certeza que são do diálogo. Aí, eles me chamam, e eu tenho rezado praticamente todas as semanas, 2, 3 vezes por semana, com pessoas que estão doentes, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão precisando de consolo. Eu tenho rezado com essas pessoas por intermédio desse grupo de intercessão do santuário aí, do diálogo conjugal. Tem sido maravilhoso. Aí, eu já programei aqui, eu fiz um método meu próprio aqui, porque eu nem tinha sonhado um dia fazer isso através da internet, eu nem conhecia esses caminhos aqui. Agora eu já estou mais acostumado, porque eu rezo sempre, né, por esse meio aqui. E às vezes a gente reza mesmo no WhatsApp, no telefone aqui, né. Aí eu abençoo a água, primeiro eu faço todo o ritual de bênção da pessoa dos enfermos, né? Abençoo aquela pessoa que está enferma. Porque uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está assustada, que está em pânico, ela está doente também. Não fisicamente, mas está emocionalmente, espiritualmente doente. E precisa se libertar. O que Jesus vai falar? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade plena é Cristo, né? É Ele. Ele é a verdade plena. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Essa é a grande verdade da nossa história. Bom, então, eu tenho rezado com essas pessoas. Aí eu abençoo a água. Primeiro eu abençoo a água. Sempre tem um copo de água aqui, que eu abençoo também. E aí eu aconselho as pessoas, porque nem todo mundo vai me receber na sua casa, né? Para eu abençoar a casa. Eu já tive algumas pessoas que me chamaram, eu fui. Nunca fui negligente com isso,
né? Fui em todas as casas que eu fui chamado, eu fui, rezei com as pessoas lá na casa e abençoei a casa, aspergi a casa. Ainda cantando, esta casa será abençoada, né? Então, para dizer mesmo de que onde chega a presença de Deus, Satanás se esconde, né? Como nós costumamos dizer, o diabo foge da cruz, e é pura verdade, né? Então, aí eu abençoo a água, depois eu abençoo aqui à distância, né? De forma remota, eu abençoo a casa da pessoa, e aí eu peço para ela, olha, você reserve um pouquinho da água que foi abençoada aí, e pega um raminho de planta aí do seu quintal e asperge as pessoas que estão na sua casa, e asperge desde a porta de entrada da sua casa até o último cômodo, asperge tudo com água benta, né? Asperge. A presença divina afasta a força do maligno, né? E tem sido um fruto muito grande. E aí eu lembro daquilo que Paulo fala, e aí, isso aí, meus queridos irmãos e irmãs, não é missão só do diácono, não. É de todos os batizados. Olha, prestem atenção. Não é missão de padre, diácono e de bispo só, não. É missão de todos os batizados. Olha o que São Paulo fala. Ele vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a mesma consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Olha que profundo é isso, meus irmãos e irmãs. Depois que o meu filho faleceu, eu sou sem dúvida, e isso aqui não é motivo de vanglória, não estou falando isso para me exibir, mas é como um testemunho, sou sem dúvida o diácono que mais celebra exéquias na diocese de Uberlândia. Celebrar exéquias é ir lá no velório, né, e fazer a encomendação, como a gente costumava dizer há muito tempo atrás, né? Então, por causa do testemunho, né? Mas eu me sinto assim tão consolado por Deus que eu tenho obrigação de consolar os demais. Hoje, como eu falei para o Giovanni e a Ana Paula aí, quando a gente antes de começar a nossa sala aqui, eu já fui celebrar umas exéquias hoje lá no Ângelo Cunha, ali no começo da Rio Branco ali. Já rezei por um senhor, João Batista, o nome dele, que faleceu e foi sepultado hoje a 1h30 da tarde. Né? Então, nós devemos ter essa consciência. Nesse tempo de dificuldade, nós que somos mais fortes, somos mais resistentes, devemos consolar aqueles que estão tristes, que estão deprimidos, e a depressão a gente sabe que mata. A depressão mata e mata mesmo, né? Então, e aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que Jesus fala no Evangelho, que é muito bonito, mas muito bonito. Bom, para mim eu sou meio suspeito, porque eu sou apaixonado por Bíblia, porque eu acredito 100% nisso que eu vou dizer para vocês. A Bíblia, para mim, é a mensagem de Deus, mensagem de salvação. Mensagem de salvação. Não é um livro de ciências, não é um livro de história, não é um livro de teorias. É o quê? É a revelação. É Jesus que desce do céu e vem revelar quem é esse Deus que nós servimos, né? Um Deus que é uno e trino, e que jamais o ser humano, pela sua própria capacidade, jamais chegaria ao conhecimento de quem é esse Deus, se não fosse ter vindo Jesus para nos revelar isso. Então, olha o que Jesus diz no Evangelho segundo Mateus. Vinde a mim, olha só, isso é próprio para esse tempo que nós estamos vivendo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês prestaram atenção no texto, mas eu vou esmiuçar para vocês, né? Esse exercício é muito importante, a gente pegar um texto e depois tentar extrair desse texto aquilo
que vai além da literalidade do texto, porque a literalidade do texto às vezes nos engana, já que esses textos foram escritos há 2000 anos atrás, né? O texto do Evangelho segundo Mateus foi escrito lá pelo ano 70, 80, né? Então Jesus já tinha subido para o céu, já fazia 50 anos, né? Então vejam, e ele é tão atual para nós, ele é tão atual. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso, diz Jesus. Então, nós estamos nesse tempo com um peso sobre os ombros. Eu lembro que quando faleceu meu filho, eu sentia como se tivesse em cima da minha cabeça aqui uma nuvem negra, muito espessa, mas muito espessa, sabe? Isso aí foi sumindo, desaparecendo com o tempo. Hoje não tem mais isso, tem um sol na minha cabeça, né? Aliás, o sol faz bem até para esse tempo, porque dá vitamina C para o nosso organismo, né? A gente fica com a imunidade alta. Mas então, a gente às vezes carrega sobre os ombros um fardo tão pesado que não tem necessidade de carregar. Não tem necessidade de carregar. Né? Então a gente coloca um peso muito assim, um fardo muito pesado nos nossos ombros. E aqui eu quero chamar a atenção daquela imagem que aconteceu na noite de Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia, e aconteceu um fato ali que, se a gente não prestar atenção na Sagrada Escritura, a gente nem vai perceber. Mas naquela noite, o primo João, o evangelista, o mesmo que escreveu o 4º evangelho, as cartas e também o Apocalipse de São João, que é o último livro da Sagrada Escritura, e esse homem é o primo de Jesus, né? É o único dos apóstolos que não foi martirizado, mas morreu de velho, lá na Grécia, na ilha de Patmos, e foi ele que foi arrebatado ao céu para revelação, porque o Apocalipse é o livro da revelação, né? Então, naquela noite, João era o discípulo mais jovem de Jesus, dos apóstolos, do colégio apostólico, ele era o mais novo. E ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus, aliás, é primo irmão de Jesus, é um dos filhos de Zebedeu, irmão de Tiago. Em todos os eventos importantes da vida de Jesus, ele estava presente. Por exemplo, lá em cima do monte, na transfiguração, ele estava lá, né? E assim, todos os eventos de maior importância, João sempre esteve presente. Aliás, foi um dos únicos que permaneceu ao pé da cruz junto com a Virgem Maria. Os outros fugiram todos de medo. Ele não se acovardou. Permaneceu lá junto com a mãe do Filho de Deus. Bom, naquela noite, então, Jesus tinha... E veja bem, foi Quinta-feira Santa. Então foi na véspera da paixão de Jesus. Naquela noite, o discípulo João estava tão atribulado, tão assoberbado, ele entrou em pânico, porque Jesus tinha confidenciado para ele o seguinte: olha, João, eu estou subindo para Jerusalém e eu vou ser entregue na mão dos poderosos e eles vão me matar me pregando numa cruz. E Jesus vai dizer para ele assim: mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas como João não tinha visto ninguém ressuscitar, então ele não entendeu. E ele ficou apavorado. Aí ele deitou no peito de Jesus. E ele sentiu toda a consolação do coração de Jesus. E nessa noite, Jesus está convidando todos vocês para que vocês deitem sobre o peito dele e sintam o pulsar do seu coração. Amor puro por você e por mim. Então, se achegar ao coração de Jesus. Depois, Jesus vai falar do jugo. O meu jugo vinde a mim porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vocês conhecem um carro, eu estou olhando aqui a hora, nós já estamos terminando. Um carro de boi, ele é puxado por uma junta, 2, 3, 4 juntas, né? E por cima do pescoço, ali no cupim do animal, vai uma canga, uma madeira muito bem trabalhada, para não machucar o pescoço dos animais. E no centro da canga, entre os dois animais, tem um furo nessa madeira,
Ela é uma prancha bem grossa, que tem bastante resistência, então passa o cabeçalho do carro de boi, ele é contrapinado ali, depois, por baixo do pescoço dos animais, vai o canzil por cima do pescoço e é amarrado por baixo para não escapulir. E os bois andando carregam o carro, arrastam o carro. Então, Jesus está falando para vocês nessa noite. Meus queridos, por que vocês não estão deixando eu carregar a minha parte da canga que me cabe no carro da vida de vocês? Por que vocês não contam com minha ajuda? Eu sou o Todo-Poderoso, vocês são frágeis. Eu quero ajudar vocês, porque, além de poder, eu tenho o desejo no meu coração de ajudar vocês a arrastar o carro da vida de vocês. Então, dividam comigo essa tarefa tão difícil. Dividam comigo. Partilhem comigo isso, porque eu quero ajudar vocês. Mais do que isso, no dia de maior tribulação de vocês, eu vou arrastar o carro da vida de vocês sozinho. Foi isso que aconteceu comigo naquele dia. Jesus arrastou o carro da minha vida sozinho. Eu larguei a canga para lá e Jesus carregou sozinho. Então, completando, é isso, meus irmãos. É isso que nós devemos crer. É isso que nós devemos esperar, né? Porque a partir da fé, nós temos esperança. E porque nós temos esperança, nós amamos a todas as pessoas. Claro que, como eu disse no começo, nós jamais vamos extinguir todos esses assuntos, porque são vastíssimos. E eu fico empolgado, me perdoem, às vezes eu fujo um pouco do assunto, mas é assim, eu penso que a gente tem que ter os pés no chão, não adianta muita teologia abstrata, teoria. Por isso eu gosto de ir exemplificando, para que a gente compreenda de uma forma mais leve, mais tranquila, mais suave. Já que os padres lá nas homilias deles, eles não têm nem tempo e eu acho que nem paciência para fazer isso, né? E eu, como um diácono, eu sou um catequista, né? A primeira coisa que eu sou um catequista. Então, eu espero que vocês assimilaram alguma coisinha, qualquer coisinha que vocês conseguiram entender, eu já vou ficar muito feliz e já vou sentir que eu cumpri a minha missão. Valeu, gente? Pronto, aí agora, se vocês quiserem conversar comigo, fiquem à vontade. Diácono, muito, muito obrigada. Como o senhor mesmo disse, a gente agora pode abrir o microfone, né? Quem quiser fazer alguma partilha. Sim, fiquem à vontade. Até uma pergunta, pode ficar à vontade. E aí eu digo assim, falem sem vergonha. Não precisa ter vergonha. Falem como vocês estão falando com um irmão de vocês. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Viu? Nós somos iguaizinhos mesmo, tá bom? Sem preconceito. Um de cada vez, pelo amor de Deus. Não vamos falar todo mundo junto aí, não. Mas também, se não quiserem falar, meus irmãos, fiquem tranquilos, fiquem em paz, né? Isso não deve ser uma coisa forçada, uma coisa obrigatória. É tranquilo, né? Só quem quiser falar, que fale. Se não ficou nenhuma dúvida, melhor ainda, né? Melhor ainda. Mas se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que eu conheço a Ana Laura aqui, Ramos, aqui, é a Ana Laura, né? Eu conheço, vocês conhecem, né? Vocês eu conheço. Eu saí da tela aqui, eu não estou vendo eu aqui, mas a sua história eu conheço, né? Você está falando que você deve ter lembrado de nós, então. Eu lembro de vocês, sim, claro que eu lembro. Quando você começou a falar, eu até comentei aqui com a Conceição, a minha esposa. Assim, é o Ivo. Ela falou assim, não é? Eu falei assim, é o Ivo. Sou eu mesmo, sem dúvida que sou eu. Então, assim, a nossa vida dentro da igreja, nós começamos dentro da São Judas. Tá vendo? Vocês são daqui, né? Por isso. Lá nós fizemos nosso primeiro encontro de casal, o ECC. Nós participamos dentro da igreja lá. Iniciei um curso até... Teve uma vez que eu iniciei um curso de preparação para ministro. E aí, diante de algumas coisas, eu parei no meio do caminho, não quis continuar.
Mas hoje, vendo você falar aí, teve muitas coisas assim que você disse, eu parar para me pensar, né, sobre momentos, igual você falou, da perda do seu filho, né, que foi, eu lembro, foi um acidente trágico, muito triste. E nós também, não sei se você lembra, nós tivemos passando por alguns momentos assim, nós perdemos nossos dois filhos, assim, recém-nascidos, mas nós perdemos. Não é fácil. Em alguns momentos você falou aí, das dificuldades da vida, onde o Senhor deixa a gente passa por essas tribulações para poder a gente crescer em alguma coisa, mas para a gente ver logo para frente, né, a gente vai receber alguma coisa. Eu falo assim que esse ano, no ano passado, eu passei por algumas dificuldades assim, mas não, para mim poder ver o que era a minha recompensa, né? Então, esse ano eu tive uma graça muito grande também, eu recebi uma graça que na palavra para mim já vinha falando. E assim, foi gratificante ouvir hoje, assim, porque eu ouvi algumas coisas assim, que a gente precisava de ouvir, né? Que bom que ajudou, né? Que bom que ajudou. É isso aí. Tamo junto sempre, unidos na fé e na oração aí, viu, meu irmão? Tamo junto sempre. Amém. Será que mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Eu amei o diácono, ele é maravilhoso. É a dona Gilca que está falando, né? Eu conheci que o bom, senhor. Dona Gilca, que a senhora gostou. Conheci o senhor no santuário, numa palestra que o senhor deu uma catequese para aquela senhorinha da fitinha vermelha. Da fitinha vermelha? A Legião de Maria, era da Legião de Maria, né? O senhor estava falando sobre a missa, a importância, né? Sim. Da Santa Missa, falando os passos a passo da missa. Ou era a Legião de Maria ou era o Apostolado da Oração. Acho que saiu da fita é o Apostolado da Oração. É o Apostolado da Oração. É o Apostolado da Oração. Aí eu sempre estou misturado com essa gente boa aí do santuário, viu? Estou sempre junto aí. Então, o senhor fala de uma forma muito clara, sabe? E a gente precisa, assim mesmo, uma coisa assim, bem real, um testemunho mesmo. E eu acho que também a gente, para chegar a um patamar assim, é necessário a gente conhecer mesmo aquele que a gente diz que ama, né? Da palavra, da Eucaristia, mas assim, eu também acho assim, não ficar só nesse conhecimento, que a evangelização é de encontrar o outro, né? Com certeza. Às vezes a gente fica muito acomodado, principalmente agora, nessa época, de mandar as figurinhas no WhatsApp e tal, mas eu acho assim que até um áudio é melhor, porque com certeza. Através da voz a gente fica sabendo mais próximo, né? Próximo, pela voz a gente sabe se a pessoa está triste. Mas hoje em dia, Dona Gilca, a senhora pode fazer chamada de vídeo, aí fica olhando a pessoa do outro lado ali, conversa, tem mais, sabe? Tem mais gosto, para mim tem mais gosto, assim, sabe? Fica melhor mesmo, a gente já... eu gosto muito de olhar na cara das pessoas assim, sabe? Nos olhos, né? Com certeza, isso. Em outros tempos, a gente, assim, nas reuniões presenciais, eu questionava muito isso, que às vezes a gente sai de uma reunião e se perguntar como é que estava fulana, a pessoa que estava do seu lado, a gente não sabe dizer porque não olhou nos olhos, né? Com certeza, é verdade. A gente precisa estar mais
é mais assim, mais atento ao outro. Evangelizar é de ir ao encontro, né? Uhum, com certeza. É necessário também conhecer a cada dia mais aquele que a gente diz que ama, né? Com certeza, eu sempre dizia isso aqui na São Judas, quando eu era ministro extraordinário. Eu nunca coordenei o ministério, mas eu sempre estava ali junto com a coordenação. Aí eu dizia, olha, a gente precisa se reunir. Se não for para outro motivo, pelo menos para a gente se conhecer. Porque como que a gente vai amar melhor as pessoas sem conhecer direito, né? Então vamos se reunir para rezar e se conhecer melhor. Quem se conhece melhor, se ama melhor, né? Tem mais sentimentos, mais intimidade, mais aconchego, mais esse olhar mesmo, né? Tudo isso faz parte da nossa existência. O ser humano é ser relacional, nós precisamos se relacionar, sim, né? Eu acho que eu conheço a Núbia. Eu te conheço, Núbia? Eu não estou ouvindo essa voz, o seu microfone está trancado aí. Abri agora. Abriu. Já sim, a gente já esteve junto no momento com Nossa Senhora de Fátima. No encontro de Fátima, lá no Tio Afonso. Sim. Ah, pois é, verdade. Verdade. A gente esteve junto, sim. Então você já conhecia até a minha história, né? Conheço, sim. Conhece, né? Então, pois muito, como que eu vou falar? Motivador. E o que mais me marca é porque realmente quando fala que nos momentos difíceis a gente tem que entregar para Deus. Com certeza. E ele faz tudo mesmo, porque eu também passei por alguns momentos, alguns anos atrás. E assim, quando a gente pensa que não tem força, é a nossa fé. Essa pequenininha. Com certeza. Você sabe, Núbia, que uma das grandes dificuldades que eu tive depois do acidente foi de rezar o Pai Nosso. Quando a gente diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando tá tudo bem, fácil, né? É fácil. Mas aí depois, quando acontece isso, parece que a gente quer tirar aquela procuração que a gente deu para Deus. Porque quando a gente reza isso todos os dias, a gente está dando uma procuração para Deus fazer o que Ele quiser fazer, não é mesmo? Sim. Então, e depois a gente quer pegar de volta isso, né? Então tem que ser firme, tem que ser fiel nisso, né? Diácono, eu com certeza vou guardar para mim uma frase que o senhor disse: Jesus é todo-poderoso. Né? Com certeza. E Jesus é a razão da nossa esperança. E é essa esperança que nós precisamos levar, né? É Jesus Cristo que a gente precisa levar. Essa esperança ninguém pode roubar da gente, sabe? Ninguém pode roubar. A esperança, especialmente a esperança de eternidade. Especialmente isso. Mas nós devemos trazer para esse mundo, porque nós precisamos melhorar o mundo, né? Já pensou se a gente chegar no final da nossa vida e olhar para trás e dizer assim, bom, eu passei por aqui, fui um peso em cima da terra, né? Só um peso, né? Isso deve ser degradante, esse pensamento. Agora, se a gente olhar para trás e pensar assim, bom, graças a Deus, eu fiz um pouquinho, mas o mundo melhorou um pouco depois que eu passei por aqui, né? A gente precisa melhorar o mundo um pouco, né? A gente não pode passar por aqui e fazer só peso em cima da terra, né? Amém. Amém. Diácono, por causa do nosso horário... Não. Inclusive, se vocês quiserem continuar na reunião particular de vocês aí, eu saio e vocês podem continuar, porque se vocês tiverem algum assunto para conversar particular aí do grupo, vocês fiquem à vontade. Eu já saio e vocês ficam liberados para trabalhar aí, tá bom? Não, Diácono, nós estamos com uma ideia diferente. É porque, assim, a gente queria que o senhor encerrasse para nós. Não, ótimo, vamos encerrar. Eu vou deixar aqui a nossa gratidão. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui com cada um de vocês nessa noite. Muito feliz, eu e Giovanni, por termos o Senhor aqui conosco também. E cada um que veio. Então, a gente só tem a agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade. E eu queria muito pedir para que o senhor, então, encerrasse, orasse por nós. Isso, pois é, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, a gente consegue exercitar a partir da oração, né? Quem não reza, como é que vai ter fé? Aliás, um grande santo do início do cristianismo vai dizer assim,
lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Então, quanto mais você reza, mais fé você tem. Isso é uma grande verdade, né? Então, nós vamos rezar agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade belíssima que nós tivemos, né? Desse encontro fraterno, onde nós podemos refletir um pouco sobre as coisas de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui que tudo o que eu disse aqui não foi de mim mesmo, né? Mas foi porque Deus me inspirou para que eu falasse isso. Acredito muito nisso, né? Na inspiração do Divino Espírito Santo. Então, espero que vocês reflitam um pouco sobre tudo aquilo que eu disse, né? Gravem, como a Ana Paula gravou aí, uma frase, gravem alguma coisa para vocês guardarem para a vida de vocês, que seja uma coisa boa, que seja útil para a vida, a caminhada de vocês. E também dizer que eu, sempre que possível, eu não posso estar com você, mas eu quero estar com vocês, viu? Eu preciso disso. O meu ministério fica completamente vazio se eu não tiver para quem falar, né? Então, eu preciso estar sempre em contato com o povo de Deus. O diácono, a primeira função dele é ser um evangelizador. Então, isso eu não posso fugir disso, jamais, né? Evangelizador. E falar aquilo que está no Evangelho. A segunda coisa, eu tenho que ser animador da comunidade. E como a igreja é uma só, sendo São Mateus ou o santuário, tudo faz parte da igreja de Jesus Cristo, então, independentemente de onde eu esteja agindo, eu estou agindo em nome dele, né? Então, sempre me colocar à disposição de vocês, quando vocês quiserem conversar, ou vocês quiserem mais algum esclarecimento, alguma coisa, me procurem, que eu sou muito acessível. A Ana Paula sabe disso, o Giovanni sabe disso, né, que são os que eu melhor conheço aí. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Fica aí, então, o meu agradecimento, porque vocês são uns ouvintes maravilhosos. Eu não vi ninguém fazer assim, todo mundo fazia sempre assim quando eu falava. Então, nossa, tá bom demais isso, né? Então, vamos rezar, né? Eu quero rezar lembrando uma coisa que Jesus diz no Evangelho. Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, olha que maravilhoso que é isso. Quando Jesus, que é Deus, o Todo-Poderoso, né, Ana Paula, desceu do céu para vir salvar a humanidade, ele também escolheu um caminho. Aí as mulheres, que são a maioria aí, as mulheres aí, podem sentir um santo orgulho, que Jesus escolheu o caminho do seio puríssimo da Virgem Maria. Então, ele veio até nós, pelo ventre, santíssimo ventre de Nossa Senhora, né? E aí, lá junto da Trindade Santa, não está Pedro, não está Paulo, não está João, nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, nenhum dos patriarcas, mas está Nossa Senhora. Por isso, nós não só podemos rezar, mas devemos rezar a Nossa Senhora, né? Pedindo sempre a intercessão dela, porque ela é a medianeira de todas as graças. Não é por força dela, mas foi porque o Todo-Poderoso quis assim, né? Então, ela intercede sempre por nós. Por isso, eu quero convidar vocês a nós rezarmos com muita confiança. Nessa oração, eu acredito que um dos títulos mais bonitos que deram para Nossa Senhora, na Salve Rainha, é chamada de Mãe de Misericórdia, né? Claro, Jesus é o misericordioso. Aliás, a gente reza sempre às 3 horas da tarde, o terço da Divina Misericórdia, né? Porque na hora da paixão, na hora da morte de Jesus, não? Então, Nossa Senhora é a mãe dele, ele é o misericordioso. Então, vamos rezar com muita fé, nos consagrando ao coração de Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre todos vós, os vossos familiares e os vossos amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquemos todos em paz, que o Senhor e a Virgem Maria sempre vos acompanhem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, Deus abençoe a todos, viu? Amém. Tudo de bom aí, gente, tudo de bom. Gente, boa noite para todo mundo. Boa semana. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem boa noite, todo mundo com Deus. Grande abraço. Com Deus. Abração, fiquem na paz, tudo de bom. Amém, eu também. Obrigado. Obrigada pela companhia. Obrigado, Tiago. Valeu, gente. Boa noite, Ana.